Então vamos começar. Capítulo 4. O que, por que e como aprendemos? Ok? Já na prática a gente estuda para quê? O que devemos estudar, etc. O livro de Provérbios, o rei Salomão ensina: ensinai ao menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você se lembra, nesse versículo, inclusive, está na introdução do Shara Ichud Be'emuná. Nós tínhamos estudado quando estudamos Shara Ichud Be'emuná, certo? Então, o Rebbe comenta: não podemos ficar tranquilos até que toda criança, menino e menina, receba uma educação moral apropriada. Então, vamos lá. Durante suas 4 décadas de liderança, o Rebbe fundou no mundo inteiro mais de 2.000 novas instituições educacionais. Em 1976, iniciou uma campanha especial de educação ao declarar aquele o ano de educação e criou dezenas de novas escolas, acampamentos e programas de estudo. Em 1978, o governo dos Estados Unidos indicou o aniversário do Rebbe como o Dia da Educação norte-americano, e assim segue sendo em todos os anos seguintes. Já vemos aqui como que o Rebbe fez questão de priorizar a educação. Ashgaha Pratit, na prática, Divina Providência, nos encontramos no dia seguinte de Shavuot, já justamente o dia no qual a gente recebeu a Torá, e a gente fala aqui de educação. Por que a educação é necessária? Se existe um único fator sob o nosso controle que pode influenciar diretamente quem somos como pessoas, é a educação. Hoje em dia, muitos pais confundem quando se fala de educação, porque é, de alguma maneira, um erro que existe muito grande. Os pais querem terceirizar a educação à escola e pensam que é a escola que educa, quando, na verdade, a escola não educa. Quem educa é a gente em casa. Cada um na sua casa dá os valores necessários. A escola pode transmitir conhecimentos, mas não educação. A educação é a base e o sustentáculo da civilização. Para produzirmos adultos saudáveis e completos, pessoas que levarão vidas altruísticas e significativas, devemos educar nossas crianças. Se bem que também, de alguma maneira, eu vou corrigir algo que eu falei agora, que a escola não educa. Na verdade, o erro está que pretender que a escola eduque. Porque hoje em dia os professores, eles vêm da matéria e pensam que ele tem que transmitir um conhecimento, uma matéria, o aluno tem que aprender, tem que saber, e com isso se encerrou o capítulo. Na verdade, o professor também, ele educa com seu exemplo, ele mostra um exemplo. E quando a gente ensina a criança que o professor é uma referência, de alguma maneira ele educa sem querer educar. E educa, às vezes, de forma errada, porque ele não é um educador necessariamente. Ele não se coloca como tal, não assumiu essa função e essa responsabilidade. Tá claro? Isso é uma coisa, um comentário meu pessoal importante que acho. Mas o que vem à mente quando vemos esta palavra, educação? Vamos tentar entender e aprender o que o Rebbe entende e nos ensina sobre educação. Muitos de nós podem vislumbrar a mesma imagem. 20 ou 30 crianças de rostos limpos e arrumados por pais amorosos, debruçadas sobre suas carteiras ou mexendo num computador. Isso de mexendo num computador é bem oportuno hoje em dia, com as aulas virtuais. Não há nada de errado com esta imagem, a não ser que consideremos como a única imagem de educação necessária. Educação não é apenas aprender as aptidões para prover o sustento. É aprender a entender a própria vida. O que é a vida? A vida é o reconhecimento de Deus e da missão com a qual Ele nos investiu.
purificar-nos e santificar o nosso mundo. A verdadeira educação é algo que penetra fundo no interior de uma pessoa, capacitando-nos a usar a informação que absorvemos para sermos intrinsecamente mais produtivos. Prestem atenção que a palavra que menciona aqui é produtivo, não é lucrativo. Ok? Ou seja, a pessoa tem que ser um ente que produz, que provê, que acrescenta, que melhora o mundo, a sociedade, etc. Educação significa sensibilizar a si mesmo, aos seus amigos e à sua família, para um mundo inteiro de verdade, um comprometimento com um bem maior que os desejos de cada um. Apenas depois de termos começado a incutir esses ideais em uma criança, deveríamos prosseguir a ensinar as ferramentas da sobrevivência. Ou seja, na prática, parece que os valores estão invertidos aqui. O porquê da educação deve proceder ou como. Ensinamos matemática às crianças para que elas possam pensar de uma maneira organizada e fazer negócios. Ensinamos línguas para que possam comunicar suas ideias. Ensinamos ciências para que possam compreender as propriedades físicas do universo em que vivem. Tudo isto é bom e correto, e certamente importante, mas nenhuma destas disciplinas irá necessariamente afetar a maneira como uma criança vai agir moralmente na sua vida cotidiana. Como vimos antes da história, como vimos através da história, é perfeitamente possível que alguém se torne perito nas ciências, por exemplo, e utilize seus talentos para fins destrutivos. E quando esta pessoa é confrontada, ele diz que deveria agir de acordo com a vontade de seu Criador. Ela pode dizer frequentemente, com sinceridade, ensinaram-me muitas coisas durante todos os meus anos de escola, mas nunca me ensinaram por que é importante ter uma boa conduta. Permitir a uma criança que cresça e escolha o seu próprio conjunto de valores, julgando que não devemos interferir nas liberdades individuais, é tão ridículo quando um pai dá ao filho a escolha de ser ou não vacinado. O filho não tem capacidade nem condições de decidir isso. Por isso, transmitir informação não é apenas um dos componentes da educação. Uma verdadeira educação, uma educação para a vida, consiste em ensinar às crianças que elas têm uma inabalável responsabilidade para com Deus, de viver moralmente e eticamente, o que irá sustentá-las individualmente e criar um mundo melhor para seus filhos e para as gerações vindouras. Educação também significa lidar com o paradoxo da infância. Por um lado, a criança não possui a habilidade de discernir realmente o certo do errado, muito menos a maturidade de escolher o bem pelo bem de rejeitar o mal, simplesmente porque é o mal. Ou seja, tem por um lado fazer o bem porque tem que ser feito bem, e afastar-se do mal porque é mal. A criança não sabe disto, a criança não discerne, a criança não entende. Um exemplo prático, um pai ensina seu filho a se defender. Se alguém vem implicar com você, dá um chute. Se alguém te incomoda e não larga do teu pé, dá um soco. Podemos imaginar que o pai está ensinando a criança a se defender, a viver num mundo, entre aspas, hostil, como aquele que nós vivemos hoje em dia de alguma maneira. E isso é certo? Não. Por quê? Porque nós temos já podemos dizer, uma mentalidade e nós discernimos uma situação de outra. O que significa? Nós discernimos o que é apropriado do que é errado. Nós discernimos quando nos incomodam e quando não. Agora, uma criança não necessariamente tem esse discernimento. Eu vou dar para vocês um exemplo prático. Uma criança está na escola, no jardim de infância, na maternidade, não na maternidade, como chama não, estão criancinhas pequenas, ainda antes do jardim. No pré.
Antes do pré. Antes do pré? Maternal. No maternal, mas seria... Tem essas... Não me fugiu o nome da instituição. Berçário. A criança está no berçário. Berçário. E a criança pode estar lá brincando com outras crianças, curtindo a vida, tocando a vida, etc, etc. Só que temos uma situação totalmente diferente, eu vou dar para vocês. Uma criança tem levada que implica com todo mundo. Ela vai e bate em todo mundo. Está de mal com a vida. Então, outra criança que aprendeu, o pai ensinou, se te incomodam, se defende. Então, essa criança veio incomodar, ele vai dar um tapa e acabou. Comigo não mexe. Aí ela está se defendendo. E vamos dizer, ótimo. Só que pode ser um exemplo totalmente diferente. Uma criança, por exemplo, quer brincar com o brinquedo de outra criança. A outra criança trouxe seu brinquedo e ele viu o brinquedo e quer brincar. Então, quer brincar com o brinquedo. O que ele faz? Vai e pega o brinquedo. Mas o dono do brinquedo não quer dividir o brinquedo. Ele está querendo brincar com o brinquedo. Ele trouxe para brincar e não quer dividi-lo com ninguém. O que faz a primeira criança? Vai dar um tapa no segundo. Por quê? Ele está implicando comigo, não me deixa pegar o brinquedo. Ou seja, na cabeça dele, ele não consegue discernir uma situação da outra. Na hora que eu quero o brinquedo e ele não me dá, ele está implicando comigo. Se ele está implicando comigo, então vou dar um tapa, porque tenho que me defender. Todo aquele que implica comigo, vou dar um tapa. Ou seja, o que nós entendemos e discernimos e consideramos às vezes como preto e branco, não necessariamente preto e branco. Às vezes tem diversas tonalidades de cinza no meio, que a gente deve levar em consideração, que talvez a criança não entenda. Então, eu vou ter que ensinar a criança que existe o bem e o mal. E saber ensinar também na educação respeito da propriedade alheia. E também zelo para a própria propriedade. Valores morais e éticos. E também tenho que ensinar a criança a dividir, a compartilhar. Então, sim, são valores. Isso é educação. Isso não é formação. Isso não é informação. Aliás, um parênteses, se vocês analisam em português a palavra informação, Mauro, você que é o linguista aqui da turma, o que significa in? Essa partícula in no início da palavra. Imagino que o senhor quer dizer dentro da informação. Ou não, ou não. Informação significa desinformação. Não formação. Não tem formação. Sim. Ok? Um incrédulo. O que é um incrédulo? Que não crê. Incrédulo. Não crê. Então, informação é não formação. Certo? Sim. Então, da mesma maneira, quando falamos informação, porque não está formando ninguém. Está transmitindo conhecimento, isso não te forma. Isso não te diz, nem te ensina o que você deveria eventualmente aplicar na tua vida. Isso é o pai que ensina para os filhos valores éticos e morais. Não pegar o que não é teu, o que não te corresponde. Ser honesto, ser íntegro, ser verdadeiro. São coisas que não têm a ver com informação. Você pode ler o jornal ou assistir o Jornal Nacional todo dia, mas não vai te ensinar o que é certo e o que é errado. Se você assistir a notícias todo dia, vai aprender ao contrário, talvez. Que o que faz errado se dá certo no final. Não se preocupa, ele pode ser julgado, mas depois vem ter um habeas corpus e ele sai livre, inocentado. Se ele tem o esquema certo, está resolvido. Então vamos lá continuar. Por outro lado, é durante a infância que são moldados a psique e o caráter de uma pessoa. Então, deve-se ensinar bons hábitos à criança. A diferença entre certo e errado. Bem antes dela colocar o pé na escola,
o pai já tem que ensinar para ela. Quando ele vai na escola aprender a ler e escrever, ele já tem que começar a saber que vai ter que compartilhar com o irmãozinho, que não pode deixar tudo uma bagunça, e etc, etc. Que o mundo não gira em torno dela. Conforme uma pessoa envelhece e seus valores e personalidade são formados, torna-se cada vez mais difícil influenciar seus pontos de vista. Ou seja, se eu quero transmitir valores, eu quero transmitir modelos, eu quero transmitir conceitos, tenho que fazer isso quanto mais tenra a idade, melhor. Um casal visitou um rabino em busca de conselhos sobre como educar o filho de 12 anos. O rabino respondeu-lhes: vocês vieram a mim 12 anos atrasados. O ser humano é como uma árvore. Se vocês fizerem um arranhão no galho de uma árvore crescida, marcarão apenas esse galho. Mas se fizer um minúsculo arranhão numa semente, ele influenciará o crescimento da árvore inteira. Mesmo assim, quando você vê uma árvore que na rua está torta, eles fazem como um cercadinho e amarram aqui para ela crescer reta. Mas uma vez que cresceu, é difícil endireitar. Ela já tem raízes, já plantou lá, já está firme. Então, não é tão simples assim. Então, vemos aqui que tem um momento especial onde você deve investir tudo isso. Então, visto que a educação é a própria vida, ela nunca termina. Enquanto a educação formal pode acabar uma vez terminada a escola, ou a faculdade, pós-graduação, a educação mesmo deve, na verdade, se intensificar à medida que nos tornamos mais experientes na vida e adquirimos uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. Ou seja, que às vezes, vemos aqui, inclusive, a educação continua. Você continua a aprender, inclusive, se já está formado, a como melhorar, a como progredir, a como evoluir. Não importa quão velhos sejamos ou quão intelectualmente iluminados nos tornemos. Devemos sempre nos perguntar quão profunda é a minha compreensão do que é uma vida interior significativa. Quão feliz eu sou. Muitos de nós podem se surpreender a descobrir como somos jovens e frágeis em nossa espiritualidade. Quanto mais ainda, temos que aprender sobre nossa alma e como ainda temos que desenvolver uma relação madura com Deus. Como devemos educar? A questão de como educar, na verdade, é o mesmo que perguntar como devemos nos comunicar, como devemos fazer negócios, como devemos viver. A resposta é sempre a mesma, através do amor. Sem amor, a educação é, no melhor dos casos, incompleta e, no pior, destrutiva. E nós vemos na prática crianças que crescem em orfanatos, onde falta esse conceito de amor, diferente de crianças que crescem em lares estabelecidos, lares com pai e mãe que amam em um ambiente saudável, etc. Não porque o orfanato não serve, porque certos componentes que fazem diferença no amor estão faltando. Amor significa sensibilidade, não às suas próprias ideais e padrões, e sim aos do seu aluno. E, mais importante, aos de Deus. Isto significa que a criança deve ser informada de uma existência que é maior que a sua própria e está muito além dos seus impulsos e desejos. Sua família e amigos, sua escola e suas brincadeiras. Uma educação assim é rigorosa e demanda esforço emocional e intelectual. Mas à medida em que os jovens se familiarizam com Deus e adquirem uma propensão e um gesto intelectual pelo espiritual, entram em sintonia com seu objetivo maior na vida. Tornam-se crianças que se referem a seus pais com respeito e afeição. Crianças que não pegarão algo que não lhes pertence. Crianças que tomam a iniciativa de ajudar os outros e que são generosas com seu tempo e seu amor. A educação consiste em vários componentes.
o mais básico dos quais é a transferência de informação. Sim, devemos transferir informação, conhecimento, mas devemos nos lembrar que a informação é apenas uma ferramenta que colocamos na mão da criança. Assim como é preciso muito mais para construir uma casa do que as ferramentas certas, é preciso muito mais do que informação certa para uma educação. Já não adianta querer construir uma casa apenas tendo, sei lá, martelo, chave de fenda, etc. Vou precisar muito mais do que isso. O verdadeiro educador não é aquele que apenas ensina fatos, mas aquele que ensina a criança a pensar por si mesma, a encontrar respostas às suas próprias perguntas baseadas nos princípios que lhe foram ensinados, e não ser inteiramente dependente de um professor ou dos pais para resolver um dilema. Quando quero decidir se faço ou não faço, etc., se é certo ou se é errado. Se suas respostas são constantemente fornecidas por outra pessoa, você pode ter o consolo de nunca precisar se responsabilizar por um erro. Por quê? Sempre terceiriza ele. Sempre é responsável outro. Mas se você aprende a pensar por si mesmo, recebe a profunda gratificação de ter agido por sua própria iniciativa. Isto está de acordo com a razão pela qual Deus criou o universo, não para que bonecos pudessem desempenhar um papel predeterminado, ou robôs, mas para que cada indivíduo tivesse a ambição, a liberdade de agir honestamente e virtuosamente. Ou seja, você tem o livre-arbítrio. Ensinar também requer humildade. Lembre-se, o professor não é a fonte da informação, mas um veículo para que a informação para a informação que vem de algum lugar maior. O professor estudou, o professor pesquisou numa enciclopédia. Hoje em dia tem o Rabino Google, certo? Então, muitos, mas não é tão bom professor assim. Um professor nunca pode ser arrogante ao ministrar o conhecimento, mas deve sentir-se abençoado com a oportunidade de introduzir o estudante ao conhecimento. Ele faz uma introdução, uma apresentação, para que o aluno depois possa se aprofundar, possa progredir, possa continuar sozinho. Acima de tudo, lembre-se disto: palavras que vêm do coração penetram no coração. Assim diz o versículo. Como professor, você deve praticar aquilo que fala e deve ser um exemplo vivo do que ensina. Se você não for assim, temos um problema. Ok? As crianças frequentemente não conseguem distinguir entre ideia e comportamento. E se você mostrar a elas que pode agir de forma contrária àquilo que ensina, estará comprometendo todo o processo. E isso acontece, por exemplo, nas escolas judaicas, que o professor ensina sobre Shabbat, quando ele não acredita sequer no Shabbat. Ele fala de Deus quando ele não acredita em Deus. Ele fala de kasher quando ele não come kasher. Estou dando exemplos só para ver. Que nem você ir no cardiologista e ele está fumando o tempo inteiro e te diz, olha, o cigarro mata. Então você diz, espera aí, alguma coisa na mensagem não está clara aqui, algo não está certo. Eu não sei quem aqui já foi alguma vez num nutricionista para emagrecer e o nutricionista pesava 185 quilos. Dizer a uma criança, de fato, faça o que eu digo e não o que eu faço, também é educação, mas do tipo negativo. Ou seja, você está destruindo em vez de construindo. Está escrito em Provérbios que devemos educar o jovem de acordo com sua maneira, para quando amadurecer ele não se afaste dela. E aqui nós já estudamos e analisamos isso, como falamos antes. Mas por que a maneira do jovem? O conhecimento não é objetivo? Como podemos adaptar o conhecimento a cada criança? Isso não tornaria a educação, de certa forma, arbitrária? Sabe, que ensino o que eu quero, o que convém? É claro que existem valores absolutos no sistema que Deus nos legou, mas a verdadeira educação deve ser maleável e aplicar estes valores absolutos a cada criança individualmente,
pois cada criança tem suas peculiaridades e seus potenciais. Isto é particularmente verdadeiro para aquelas crianças que são taxadas de deficientes, entre aspas. Não importa quais dificuldades uma criança possa ter, é nossa incumbência educá-la com tanta dedicação e compreensão como qualquer outra criança, se não mais. Pois se existe alguma criança que precisa de atenção particular para alcançar seu potencial, esta é a criança deficiente. Quando nos dedicamos com amor à sua educação, somos gratificados ao descobrir que elas possuem habilidades bem maiores do que se imaginavam. Para qualquer criança, um professor deve identificar e ilustrar seus potenciais. Não os potenciais que nós consideramos que ela deve possuir. O objetivo é que a criança se transforme num adulto capaz de caminhar com suas próprias pernas, não com as pernas do professor. Costumamos achar que se ensinarmos valores absolutos, dogmáticos, então a criança irá indubitavelmente perpetuar aquele sistema de valores. Esta é apenas metade da história. Sim, aqueles valores devem ser expressados, mas na linguagem da criança, para que se tornem parte dela, integrados com a sua personalidade, incutidos no seu espírito. Ou seja, você tem que adaptar cada coisa à criança do jeito que ela consegue entender, que ela consegue assimilar. Um professor muito severo, que acredita ser principalmente um disciplinador, nunca educará bem uma criança, pois o fundamento da educação é o amor, não o rigor, não o medo. Obviamente, a educação requer disciplina, mas mesmo na disciplina, a criança deve sentir o amor do professor. Como nos dizem os sábios, com sua mão direita aproxime, com a esquerda discipline. A força primordial, simbolizada pela mão direita dominante, deve ser a do amor. Ou seja, qual predomina? O amor, que é a direita. A esquerda representa a disciplina, rigor, severidade. Se você sente que está competindo com uma criança, não está sendo um professor, pois a criança não é seu igual, você não, que é uma competência uma competência desleal. Quer você seja um professor ou um pai, Deus o incumbiu de ensinar a criança bem e de tratá-la bem. O respeito e veneração que devemos ter com uma criança não é diferente do respeito e veneração que devemos ter pela própria divindade. Por que se tornar um educador? Não é difícil lidar com crianças, tolerar pacientemente sua falta de atenção, seus problemas de disciplina e o caos? Não. Na verdade, eu te digo, não é fácil. Não seria mais conveniente desenvolver uma carreira que seria mais lucrativa e levaria ao reconhecimento pelos seus iguais? Ou talvez fazer algo que envolva o crescimento pessoal, quer seja música, arte ou literatura? Se a educação fosse apenas o processo de transmitir informação, a resposta a estas perguntas poderia ser sim. Mas como a educação é bem mais do que isso, como explicamos antes. Como a educação é a própria vida, a razão pela qual devemos ensinar, é uma extensão direta da razão pela qual devemos viver. Como a vida é uma educação contínua para todos nós, então ensinar é, para todos nós, uma obrigação e uma responsabilidade vitalícia. Não devemos encarar o fato como um fardo, pois o ato de ensinar em si é um ingrediente vital para a nossa própria educação. Seus alunos, o que na verdade inclui qualquer um com quem você se comunique, porque para todo mundo você ensina pela tua atitude, pelo teu exemplo, pela tua coragem, pelo teu valor, pelos teus valores. Então você vive constantemente, de alguma maneira, mostrando um exemplo. Aperfeiçoam seus instrumentos de comunicação e o introduzem a uma nova dimensão além de sua própria experiência. Para alcançar um estudante cuja mente é menos desenvolvida que a sua, é preciso penetrar fundo em sua própria mente e coração. E quanto mais longe você quiser alcançar, mais fundo deverá penetrar dentro de si. Mesmo
se não houvesse tantas vantagens em ser um educador, ainda assim seria válido. Pois que dádiva, que ato de amor pode ser maior do que ter a oportunidade de ajudar a formar uma pessoa para o resto da sua vida? Puxa vida, olha a responsabilidade que tem um educador. Certa vez perguntaram a um grande sábio onde aprendera tanto. Respondeu: aprendi muito com meus professores. Aprendi ainda mais com meus amigos. E, acima de tudo, aprendi com meus alunos. Ou seja, os alunos te ensinam muito mais, te exigem muito mais, te desafiam, te afiam com suas perguntas, questões, etc. Como deve ser educada esta geração? Como a criança é impressionável, ela será influenciada por qualquer coisa que esteja a seu redor. As crianças de hoje são inundadas por várias influências que são nocivas a uma educação correta. Depois de enfrentar todas as distrações dos dias de hoje, quer seja a televisão ou a tentação dos crimes e das drogas, sobram pouco e precioso tempo e energia para cultivar as mentes, os corações e as almas de nossas crianças. Não é suficiente enviá-las à escola com a merendeira cheia. A educação é um dever de tempo integral. Devemos estar sempre vigilantes. Como na época em que a criança era recém-nascida, sempre vigilantes, sempre prontos a suprir suas necessidades espirituais e, por que não, físicas também. Por que os 10 mandamentos, que incluem princípios morais, começam com eu sou teu Deus? Porque sem a aceitação de que a moralidade deriva de Deus, a moralidade e, por consequência, a educação, é guiada por nada além do que impulso e a consciência dos homens. A história nos mostra que uma sociedade pode ser extremamente culta, civilizada e, contudo, quando não guiada pelos preceitos de Deus, pode estar mergulhada na perversidade. Qual é o exemplo desta sociedade? A sociedade nazista, na época do Terceiro Reich, onde poderiam ter mais valor e respeito e consideração pelos animais, onde eles criaram a sociedade protetora de animais, mas como tratavam os seres humanos? Um genocídio. Ou seja, que absurdo pode chegar quando te faltam esses valores morais, entre aspas, que representa Hashem. Estabelecer um sistema educacional moralmente firme é uma das responsabilidades primordiais da sociedade. Passar esta responsabilidade a um grupo de administradores, não importa quão qualificados sejam, é tanto negligente quanto ineficiente. Conquanto deve existir um certo grupo de pessoas cuja responsabilidade primordial seja implementar a educação. Cada membro da sociedade deve assumir um papel ativo. Para pais de crianças pequenas, especialmente, a responsabilidade é clara. Pensem como ficaríamos perturbados ao saber que um pai, cujo filho está doente, se recusa a levá-lo ao médico. Se este é o caso, em se tratando apenas do corpo da criança, quanto mais devemos sentir a mesma ou maior preocupação em se tratando de sua mente, de sua alma. Entretanto, por causa da pesada sobrecarga de trabalho de tantos pais hoje em dia, nossas escolas assumiram uma responsabilidade muito maior. Houve um tempo em que os valores básicos eram ensinados em casa, enquanto a escola servia principalmente para dar à criança a aptidão para uma carreira. Ou seja, não tem nada a ver com a educação. Muitos pais agora dependem da escola para ensinar tanto as aptidões quanto os valores. Isto enfatiza a grande necessidade do estabelecimento de um currículo moral por parte das escolas. Aquilo que eu falei no início na introdução. Especialmente hoje, as crianças, bem como os adultos, anseiam aprender sobre valores mais elevados. Temos que valorizar esta receptividade e responder a ela com uma campanha educacional que seja a mais eficaz e agressiva possível. Por que a estrutura moral deste país se deteriorou tanto? E isso vale para qualquer país, eu acho. Porque as crianças não aprendem mais sobre Deus. Desde o início
Os Estados Unidos foram um refúgio de milhões de pessoas de todas as religiões que fugiram de seus países natais para poderem ter liberdade de culto. Era nesse espírito que costumávamos educar nossas crianças. Por isso que no dólar está estampado em God We Trust. Então, teve início um lento, mas devastador processo que quase sempre resulta na diluição e, em última análise, na eliminação de uma educação baseada na nossa responsabilidade pessoal em relação a Deus. A velha batalha entre Deus e a ciência se estendeu para uma batalha entre Deus e a educação. Esta é uma das razões primordiais para grande parte da deterioração moral da atualidade. E é por isso que não existe escolha a não ser retomar uma filosofia educacional na qual ensinaremos às crianças não apenas o valor de uma equação matemática, mas o valor das suas almas. Não saber o preço das coisas, mas sim o valor que elas têm. Hoje em dia, lamentavelmente, as crianças sabem quanto custa cada coisa, mas não sabem o valor que isso tem. Lembre-se, são justamente as crianças que melhor podem se comunicar com a simplicidade e a essência de Deus. Não projete o seu próprio ceticismo nas crianças. As crianças, ao contrário dos adultos, não mastigam cada bocado de informação nova até que sua essência seja diluída ou destruída. Apenas escutam e absorvem, razão pela qual elas aprendem tão bem. Devemos olhar para nossas crianças e repetir constantemente para nós mesmos: aqui está uma alma fértil, um coração e uma mente abertos que me foram dados por Deus para nutrir e ensinar. A vida desta criança afetará muitas outras, e eu devo ensiná-la o melhor que puder. Será que Deus e a sociedade ficarão satisfeitos com o trabalho que eu realizei? Para encerrar, tem aqui uma lição interessante. Um dia, em seu caminho diário para o trabalho, o Rebbe encontrou-se com um líder comunitário a quem conhecia. Todos os dias, ando por esta rua e vejo meninas e meninos passando, disse o Rebbe, com grande interesse. Agora, diga-me, quem se preocupa com eles? Quem tem certeza de que eles têm satisfeitas as suas necessidades intelectuais e espirituais? Vocês e todos os que têm influência devem se dedicar, antes de tudo, à educação desses jovens. Anos depois, o líder comunitário lembrou-se de que ficara tão influenciado pelo interesse profundamente sincero do Rebbe que logo concebeu e iniciou uma série de programas educacionais que, com o passar dos anos, desenvolveram-se para servir a milhares de estudantes. Acho que, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, foi claro demais e enriquecedor sobre o valor, o papel e a forma da educação em geral, principalmente judaica, porque nos traz o conceito justamente da relação do homem com Deus e com o mundo. Que a Torá nos diz para que você veja o mundo, justamente. Então, esse lado fundamental. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou te fazer uma